Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Questão de Deus. Meu nome é Tarcísio, estou aqui com o Leonardo. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Tarcísio? E também estamos aqui com o nosso sócio, né, o Everson, do nosso sócio do podcast, que sempre tem trazido aí várias coisas legais e temas atuais dentro do mundo cristão. Teólogo e pastor. Pastor, né? Olá, Diga-se de gente. passagem, e um currículo enorme aí também que a gente pode deixar o lápis. O currículo é servo. Legal, um prazer estar com vocês. Prazer. Né? E é super legal, a gente está em temas assim super atuais. E nós queremos falar hoje a respeito de um tema que não quer calar, que é o seguinte: o medo de pecar sem saber. Você já teve essa dúvida? Você que está aí agora do outro lado aí, na sua casa, né? Assistindo pelo celular ou pela TV, né? Você já se parou, né? Você já parou para pensar se você está cometendo algum pecado que você de repente não saiba que aquilo é pecado? Ou então se você sabe, né? Como agir desde então, né? Eu acho que é um tema que a gente pode falar a respeito, né? Fantástico. O que vocês acham, Léo? Acho Com certeza. muito legal. E a pergunta é essa, pode falar. Não, eu ia comentar. A gente vive num mundo cheio de comunicações Exato. e que deixa a gente até zonzo, eu diria. Tanta informação às De vezes, tanta né? informação. Talvez esteja aí um dos sinais para resolver esse problema desse medo. Exato. Então a primeira pergunta, Everson, né? Como é que eu posso sanar essa dúvida, né? Será que eu estou pecando e não sei, de repente, né? Como é que é isso? É isso aí, meu amigo. Então, na realidade, o que é pecado? Precisamos, acho, começar pela definição, né? O que é pecado? Pecado é transgressão à vontade de Deus. Pecado é ir contra a vontade de Deus. Agora, onde está revelada a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada na Bíblia, na palavra de Deus. Nós chamamos a Bíblia de revelação, ou seja, a Bíblia é a revelação da vontade da divindade para nós. Então, como é que eu sei o que é pecado? Quando a Bíblia me diz tal coisa é contra a vontade do Senhor, ou o Senhor é assim e eu me torno diferente ou oposto do que o Senhor é, então eu estou pecando. Então, pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade revelada de Deus para nós e expressa na sua palavra. Quando eu estou indo contra a palavra, eu estou pecando. Então, eu tenho medo de pecar, mas eu preciso olhar para a palavra para descobrir o que é pecado. Então, quando eu olho, por exemplo, Deus é amor, mas no meu coração eu estou nutrindo ódio, eu estou pecando. Por quê? Porque o ódio é contrário ao amor. Então, isto é pecado. Quando eu falo, Deus vive em santidade e na santidade Deus estabeleceu, olha, isso é bom para você e deve ser feito, isso é ruim e não deve ser feito. E eu entro por essas práticas ruins, então eu estou, de alguma forma, pecando. Então, o pecado é transgressão da palavra de Deus. Como me livrar desta ansiedade? Será que eu estou pecando? Será que eu não estou pecando? Vai a pergunta: você conhece a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem tentado compreender a palavra de Deus? Ali você vai entender o que é o pecado e o que não é pecado. Legal, eu vejo uma definição do que é pecado também, acho que até o Everson já deve ter falado disso, que muitas vezes você tem um alvo e você errar aquele alvo, né? A gente tem um arco e uma flecha e precisa acertar um alvo. Quando você erra, nesse caso, né, você está cometendo um pecado ali. Eu acho que é uma analogia interessante, né? E muitas vezes na caminhada cristã, né, todos nós vamos pecar, independente, né? Nasceu nesse mundo, né? Eu acho que já é uma máxima, né? Sim. Só que o que fazer com isso, né? Então, acho que é uma pergunta que a gente também precisa perguntar, né? O que você acha, É Léo? uma boa pergunta para ser perguntada. Já que perguntar não é pecado, né? Muito bem, nós já nascemos, então, nós vemos que nós nascemos com o DNA do pecado, né? Ele está lá, dentro de nós, foi herdado, né, da nossa genética humana, que vem lá de Adão. Então, esse DNA, esse germe, esse vírus do pecado, né, ele vai se desenvolver conforme eu for crescendo
e eu vou então tomando consciência da vida e ele vai começando a interagir comigo e eu vou caindo na prática do pecado. Bom, pecado é algo que todos nós temos. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso Jesus Cristo precisou vir à terra, porque Jesus veio como homem e como homem ele jamais pecou. E por não ter pecado, ele pôde morrer e dar a sua vida pelos pecadores. Agora, o pecado é uma realidade presente na vida do ser humano, mas qual é a solução para o pecado? A solução para o pecado é Cristo Jesus. Então, quando eu tenho Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu entro num relacionamento onde eu me reconheço como um pecador, reconheço o Senhor como meu Salvador, me entrego a esse Salvador para que Ele possa me salvar, me livrar, me libertar, quebrar as algemas do pecado que estão na minha vida, me libertar da escravidão do pecado e me colocar diante de uma vida com Ele, então, a partir daí, nós somos libertos do pecado e transformados. Que legal. Olha só, temos, né? Então, muitas questões a respeito disso. Eu acho que a gente vem trazendo, né, no podcast várias relacionadas ao medo, mas também respondendo questões relacionadas ao pecado, né? Acho que é um tema que sempre está aparecendo aí nessa... Em alta. Em alta, né? Eu tenho uma pergunta. Claro, é para isso. Né? Porque no último episódio que vocês assistiram, eu tomei conta do microfone, né? Vocês lembram? Não. Mas eu tenho uma pergunta pro Everson ligada à questão assim. Beleza, nós estudamos, compreendemos melhor o funcionamento... o funcionamento não dá, né? Mas nós lemos a Bíblia, estudamos, entendemos o que é e o que não é pecado, pelo menos na visão da nossa compreensão própria ali. Isso. Mas e quando a gente entra em pecados, trazendo o exemplo que você colocou, o ódio, né? De novo, eu vou reviver aquela questão da comunicação, do dia atribulado que nós temos hoje, que eu acho que não se vivia no passado, né? Onde as pessoas tinham mais tempo para as coisas. Hoje a gente vive na frente de um computador, com o WhatsApp tocando o tempo todo e ouvindo um podcast. Isso não é ruim, o podcast é bom, viu? Mas a questão é, como que eu posso tentar discernir o limiar aonde eu devo parar? Então vamos supor, óbvio que todo mundo já teve ódio por alguma situação ou alguma coisa ou alguém em algum momento. Ódio é um sentimento, né? E também gera o pecado. Mas em que momento ali que, para eu não ter medo, será que eu pequei ou não pequei? Eu não Sentir pequei. ódio é pecado. Exato. Mas eu acho que o Everson Eu sei, acho que ele já falou agora há pouco. Mas assim, por exemplo, não sei se você passa por isso, Tarcísio, mas como discernir se uma situação passada, que foi um sentimento, um pensamento, não foi necessariamente uma ação, você não foi lá e matou alguém ou traiu sua esposa e tal. Uma coisa, como não ter medo dessa situação ter te gerado ou te colocado numa situação de pecado? Muito bem, a Bíblia diz assim, né? Enrolei para perguntar. Não, boa. A Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, existe a ira que ela é circunstancial. Então alguém, de repente, passou na rua e te xingou um palavrão, ou fez alguma coisa, ofendeu você, ou entrou um bandido na tua casa, roubou um pertence seu. Então naquele momento você vem aquela ira. A ira é uma coisa natural do ser humano, né? Agora, quando que isso se torna um pecado? Quando ela começa a permanecer. A permanência, a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, assim, a ira, ela tem que ser algo momentâneo, que vem e como a névoa, ela se desfaz. Agora, se eu começar a ninhar aquela ira no meu coração, então ela vai começar a construir raízes ali. E aquilo vai gerar o ódio. Então, alguma coisa, uma pessoa falou alguma coisa para você, fez alguma coisa, é natural você se chatear no momento. Chateou-se. Mas aquilo é momentâneo. Ele não pode ser uma coisa que vai tirar a sua paz.
Ela não pode ser uma coisa que vai se aninhar no teu coração, que você vai dormir pensando naquilo, você vai acordar pensando naquilo, passou 2 dias, você está pensando naquilo, e aquilo vai gerando alguma coisa dentro de você. Não, eu vou falar aquilo para aquela pessoa, eu vou fazer assim, eu vou maltratar ela também, ou eu vou pagar agora na mesma moeda. Não, ela espera que ela vai ver o que ela merece. Então, aí você já entrou para um outro campo, onde você está cozinhando aquela situação. Mesma coisa do adultério. Por exemplo, você está na rua, um homem viu uma mulher que chamou-lhe a atenção. Isso é um bom exemplo. Né? Passou, chamou-lhe a atenção. Pode acontecer. Naquele momento, nós somos de carne e osso, nós somos homens. Nós não temos essa atratividade. Né? Isso não vai dizer que não vai mexer com a gente, às vezes, uma pessoa. Mas uma coisa é aquele momento, mexeu com você, mas você rejeitou aquilo. Disse, não, eu sou casado. Não, aquilo não é para mim. Em nome de Jesus. Não quero isso para minha vida. E aí, você se livrou daquilo. Agora, se você começa a aninhar aquilo, qual será que é o telefone daquela pessoa, hein? Deixa eu ver onde é que ela mora, será? Entende? Aí é outra história. Usando esse exemplo aí, que eu acho que traz até mais clareza, o fato dessa situação ter ocorrido é ou não é pecado? Eu digo assim... Será que dá para determinar isso? Eu digo assim, nós temos um provérbio que diz assim, né? Um pássaro pode voar sobre a sua cabeça, mas não pode fazer ninho nela. Então, assim, passar um pensamento não significa que você já pecou. Agora, se você aninhar aquele pensamento, começar a dar vazão àquele pensamento, começar a alimentar aquele pensamento, sonhar com aquele pensamento, planejar a partir daquele pensamento, aí sim você entrou para o pecado. Então, assim, uma coisa é passar um sopro de um pensamento na sua cabeça. E eu não acredito que você pecou até aí. Outra coisa, porque o diabo pode lançar pensamentos e setas na sua mente. Setas, né? Você tem que reconhecer aquilo como um objeto estranho e dizer... O corpo humano é uma coisa maravilhosa, uma metáfora. Né? Às vezes tinha um filho pequeno e às vezes acontecia de uma época da vida, de repente surgia uma febre de uma hora para outra assim nele. Surgiu uma febre assim, mas era coisa de um dia. Febre que vinha assim, nossa, esse menino está com febre, de repente assim, passava 3, 4 horas, no outro dia já não tinha absolutamente nada mais. E o médico dizia para nós, não, porque às vezes um vírus, alguma coisa uma bactéria tentou inflamar o organismo, tentou pegar ele ali e então já foi acionado os elementos de defesa do organismo e combateram e acabou, passou. Então assim, às vezes o pecado é assim, entrou um objeto estranho na sua mente, entendeu? Naquele momento que entrou, você detectou, não é bom para mim isso, eu não quero para minha vida, eu rejeito isso em nome de Jesus, eu vou colocar o meu pensamento em outra coisa. Então até aqui você não pecou. Agora se você disser, puxa, hein? Olha, legal. E aí começar a maquinar e começar a alimentar aquele pensamento, então ele vai, daquela febre, ele vai gerar uma infecção, daquela infecção vai gerar uma doença grave e pode levar à morte. Muito bom. Legal. Eu tenho uma pergunta a respeito, né? Falando desse tema, né? De pecado. Às vezes a gente pode cair também na tentação, entre aspas, né? De pensar, por exemplo, uma lista de pecados. Não está dentro da lista, então eu posso fazer. Muito bom. Né? Então, às vezes, né, tudo bem, vou ver na Bíblia, mas isso não tinha na Bíblia. E aí? Exato. Por exemplo? Não sei. Praticamente está tudo, né? Mas hoje a gente... Por exemplo, usar drogas. Pornografia na internet. Pornografia na internet. Tinha na Bíblia? Não tinha na internet. É pecado ou não é pecado? Não tinha na Bíblia, não é verdade? É um exemplo. Muito bem. Nós temos na Bíblia... Bom exemplo esse. Legal, gostei. Nós temos na Bíblia algumas listas de pecado, mas aquelas listas de pecado não são exaustivas. Paulo relata alguns pecados para apontar o que estava acontecendo entre os irmãos na época, ou para mostrar para os irmãos, olha, as pessoas do mundo lá fora que não conhecem a Cristo, elas cometem isso, isso, isso e isso, e vocês não podem fazer isso. Mas aquilo não era uma lista exaustiva. E nem definitiva. Nem definitiva. Mas aquilo apontava elementos que eram contra a vontade de Deus. Então, o que eu preciso entender? Por exemplo, o judeu tinha esse problema. A Bíblia dizia lá, não matarás.
né? Ok. E Jesus disse, olha, vocês leram lá na lei, não matarás. Eles pegavam aquilo literalmente. Ó, então eu não posso pegar uma foice e matar uma pessoa. Mas dentro do coração, ele odiava, ele abortava aquela pessoa, ele cortava, ele excluía, ele ficava com raiva daquela pessoa, ele maquinava, destruía aquela pessoa, mas ele só não fazia. E para ele não estava pecando. Então, assim, quando E Jesus falou que isso é o quê? já era pecado, já era o assassinato. Já era. Eu tô com o diagnóstico pronto. Então, naquele momento, aquela pessoa, Jesus disse, ele já cometeu assassinato. O porquê? Porque a palavra não matarás era apenas um elemento icônico, era um ícone que por trás daquele ícone ele trazia todo um mundo que precisava ser observado. É igual uma bandeira. Se eu pegar a bandeira do Brasil e trazer aqui, ela é uma bandeira. Mas por detrás daquela bandeira tem uma história, tem um povo, tem uma cultura, tem uma forma de viver, tem uma forma de falar. Então, assim, você tem um mundo inteiro por trás daquele símbolo. Então, o não matarás tem um mundo inteiro por detrás daquilo. Então, como é que eu vou entender o que é pecado? Tem coisa que não está escrita na Bíblia que nós sabemos que é pecado. Por quê? Porque ele vai contra a natureza da divindade. A natureza da divindade é estar estendendo a mão. A natureza da divindade é o espírito de misericórdia. A natureza da divindade é o espírito de paz. A natureza da divindade é o espírito de alegria. Então aquilo, de alguma forma, não está na lista, mas ele vai contra aquilo. Ele perturba a ordem natural do santo. Então, quando perturba a ordem natural do santo, é pecado. Então, como é que eu vou saber o que é pecado? Bom, primeiro eu preciso olhar para a Bíblia não como uma letra morta. Eu preciso olhar para a Bíblia como uma realidade mais profunda do que simplesmente uma frase. Ali eu tenho um mundo. Qual é o espírito que está por detrás daquela frase? Qual é o espírito do Novo Testamento? Qual é o espírito da palavra de Deus? O que está por detrás daquilo? Eu preciso olhar para aquilo. Além do mais, o Evangelho é um estilo de vida, não é uma religião morta. É um estilo de vida relacional, ou seja, eu estabeleço um relacionamento. E no relacionamento, com quem que eu estabeleço esse relacionamento? Com Deus, pelo Espírito Santo. Então Jesus disse, o Espírito Santo vai estar convosco, vai estar em vocês. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, é uma pessoa que tem mente, que pensa, que fala, que ama, que pode ser apagado, que pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção, diz a palavra de Deus. Esse Espírito Santo morando em mim é uma pessoa. E é a relação com essa pessoa. Vai mostrar o coração dessa pessoa. Vai mostrar a vida dessa pessoa. Vai mostrar a expressão dessa pessoa. E tudo aquilo que fere essa pessoa. Por exemplo, você convive com a tua esposa, né? O Léo aí completou aí mais um ano de casado. Bênção. Uma bênção. Então, o Léo completou mais um ano de casado ontem, né? Isso. Foi uma alegria, graças a Deus. Então, quando ele conheceu a Thaís... Como é que chama? Galardões? Muitos galardões recebidos, né? E isso é coisa que só os casados têm, viu, Darcy? Muitos galardões. Então, o Léo, quando conheceu a Thaís, ela não veio lá com uma lista de coisas que eu gosto, que eu não gosto, que eu gosto, que eu não gosto. Não foi assim. Quase. A relação nesses 9 anos e mais, né, fora o casamento, a relação foi criando um campo de convivência. Este campo de convivência, mesmo sem a Thaís falar, ele já sabe o que ela vai gostar e o que ela não vai gostar, ela não precisa nem falar. O que vai produzir isso? A comunhão, o relacionamento, a vivência. Então, quando você tem uma vivência com o Espírito Santo, de profundidade na tua alma, ele nem precisa estar escrito na palavra. Você sabe aquilo que ofende o Espírito Santo. Queima, né? Queima o teu coração. Muito bem. Isso eu acho que respondeu. Eu gostei bastante. Adorei o episódio. Obrigado, Everson, pela sua clareza em explicar algo tão complexo.
porque eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas, né? Nós vivemos em um mundo barulhento e quando tá barulhento, a gente acaba sufocando a voz de não Deus ouve nada. É e do verdade. Espírito Santo na nossa vida. Muito bem. É isso aí, muito obrigado. Deus abençoe vocês.